Tá ok, agora começou a gravar. Infelizmente, né, eu tenho ressaltado, nosso tempo não é um tempo apropriado para eu dar uma. Para conseguir aprofundar em certos temas filosóficos. Né? Então, o que eu tenho feito com vocês, todas as aulas, né, é um panorama, algo que eu posso dizer assim, pode despertar a curiosidade de vocês para temas filosóficos. Né? Então, a aula de hoje não vai ser diferente. A gente vai fazer um voo sobre uma cidade, as partes, digamos, os campos da filosofia, né? De uma maneira geral. E, bom, como eu estou fazendo uma aula muito rápida, isso carrega um certo tom de imprecisão nas coisas que eu vou dizer, né? Porque é tudo muito geral. Para ser correto e preciso, eu precisaria de tempo. Né? Isso é uma coisa que a gente não tem. É uma coisa que a gente não tem. Na aula passada, especificamente, a gente falou da base da filosofia, como nas outras aulas também, né? As perguntas principais da filosofia, alguns problemas específicos, aí a gente centrou um pouco na alegoria da caverna, que é não é à toa que é uma das histórias mais importantes da filosofia, né? Mas ela resume um problema epistemológico importante, que é o problema do conhecimento, né? Do que é a realidade, o que a gente de fato conhece, e ela, de certa maneira, narra um pouco a missão do filósofo. Como eu disse para vocês, a alegoria da caverna, ela tem uma inspiração fática, é baseada um pouco na história do próprio Sócrates, né, que foi o professor de Platão. Então, na aula de hoje, a gente vai entrar um pouco nos temas principais da filosofia. Filosofia tem campos de investigação. No direito, vocês estão começando, né, a maioria de vocês, mas vocês vão ver que existem áreas do direito, áreas específicas, né, com temas e assuntos, questões específicas. Vocês têm direito tributário, digamos, tem a ver com a cobrança de tributo pelo Estado. Vocês têm direito penal, digamos, a punição, cometimento de crimes. Tem o direito constitucional. Bom, a filosofia a gente tem certas divisões assim também, e elas conseguem mais ou menos dividir um pouco a filosofia para a gente poder compreender melhor do que se trata a filosofia. Né? Vocês aprenderam um pouco naquela primeira aula o que é o método filosófico, essa prática filosófica de sempre estar questionando. Mas quando a gente vai abordar certos objetos, essa prática de questionar, de justificar, de debater, a lógica em especial, ela muda. Então, elas têm certas peculiaridades. Deixa eu projetar o quadro aqui. Um dos filósofos mais importantes da história da filosofia, e ele tem grande influência também no pensamento jurídico, né? Kant, ele formula no seu principal livro, o livro mais famoso dele, tem vários, né? Mas é a Crítica da Razão Pura, ele formula, quase no fim do livro, 3 perguntas básicas da filosofia, na opinião dele, né? No caso, ele escreve assim, as perguntas básicas da filosofia. Que posso saber? Que devo fazer? E a terceira pergunta é, sabendo o que sei,
fazendo... Vocês estão me escutando bem, pessoal? Agora eu estou preocupado. Sim, professor, tranquilo. Tá ótimo. Sim, professor. Tá. Fazendo o que devo, que posso esperar? Bom, não é à toa que Kant é das maiores mentes que já surgiram na face da Terra. Com essas três perguntas, ele mais ou menos consegue resumir da melhor forma possível as áreas da filosofia, né? Dentro da pergunta, dentro dessa pergunta, que posso saber, a gente tem as áreas da filosofia que a gente pode... Vou só aumentar o quadro. Que a gente denomina, primeiro, né, metafísica, física e epistemologia. Aqui é uma área que tem grande contato com a área de vocês, a área do direito, mas aqui, em geral, quando a gente fala de filosofia, a gente está pensando em ética, né? Teoria dos nossos deveres. E aqui entra um pouquinho de cada também, né? Mas eu reputo, em geral, quando eu leio essa pergunta, mais uma coisa ligada à política. Então, essas perguntas, que são, digamos, centrais na visão kantiana, né, são importantes para a gente entender as principais perguntas e os principais campos da filosofia. Se vocês querem, assim, é muito comum isso, né, na área do direito, né, os recursos mnemônicos. Né? Eu considero as perguntas kantianas, né, ele coloca na crítica da razão pura um pouco de recurso mnemônico para você saber do que se trata a filosofia, né? Naturalmente, essas perguntas, hoje em dia, né, com o advento da ciência, elas são respondidas em parte, né? O que posso saber? Bom, a gente tem um pouco de, hoje, influência da psicologia, neurologia, nesses temas, né? A política, hoje em dia, a gente tem o que a gente chama de ciência política, né? Mas, essencialmente, esses temas, eles, historicamente, eu poderia dizer, eles são temas filosóficos. A gente discute isso na filosofia desde os primórdios, pode dizer assim, desde dos pré-socráticos, dos socráticos, Grécia Antiga, a gente já se preocupa em discutir esses temas, né? Vamos focar aqui um pouquinho. O que é a metafísica? Alguém já ouviu essa palavra antes? Sim, professor. Do que você acha? Do que você acha que se trata, Cláudio? Eu acho que se trata de um questionamento filosófico sobre tudo que existe, né, em torno de nós. Por exemplo, perguntar sobre a origem do universo, sobre como o ser humano surgiu. Eu acho que esse tipo de questionamento. Exatamente, exatamente. A metafísica, ela abarca, você descreveu um pouco assim, o que inicialmente, né, na história da filosofia, a gente chama de cosmologia. A metafísica, da maneira como a gente conhece hoje, ela abarca um pouco a cosmologia também. Vocês lembram, né? A cosmologia na maneira como os pré-socráticos discutiam, né? Mas as perguntas primordiais da filosofia, da metafísica, são coisas como o que é o ser? O que é o ser? Essa pergunta aqui, pessoal, ela pode parecer inocente, talvez, ou trivial, coisa de criança, mas isso é uma coisa que, mais ou menos, até hoje, ela ainda deixa a gente um pouco a pulga atrás da orelha. Os filósofos, antigamente, eles observavam objetos, em geral. Você pode pegar qualquer objeto, uma árvore, por exemplo. Você tem uma árvore,
que tem determinado tamanho aqui, né? Então, tem X metros. E você tem outra árvore aqui que, bom, tem outro tamanho, né? Então, tem Y metros. E você vai observando diversos tipos de árvore e vai ver que uma tem um rachadinho aqui e as flores e as folhas são de outra cor, tem outros frutos, né? As perguntas sobre essa árvore imediata que aparece é o que faz você chamar isso aqui de árvore, isso aqui de árvore e isso aqui também ser uma árvore. São perguntas sobre o que é ser uma árvore. Na filosofia a gente tem um jeito difícil de falar isso, que é o que é a arvoridade da árvore. Quais são as características que a gente espera ver em uma árvore para dizer isso aqui é uma árvore. Isso sempre foi uma pergunta muito importante para a filosofia. É óbvio que os avanços da biologia, em especial, né, da botânica e tudo mais, hoje permite a gente mais ou menos fazer uma classificação mais precisa do que é uma árvore. Né? Mas isso era uma pergunta sobre, no caso, né, colocando em termos aristotélicos, sobre a essência dos objetos, a gente pode colocar dessa maneira. Então, a metafísica, a gente pode colocar na história da filosofia, sempre foi a menina dos olhos da filosofia. Os grandes debates da filosofia aconteciam nesse âmbito metafísico. A essência dos objetos era um grande debate metafísico, né? Mas os debates sobre a existência, que também é essencialmente metafísico, né, ganharam um boost depois da antiguidade, porque os medievais tinham grande preocupação com a existência. Com a existência do quê? Podem chutar. Um debate sobre a existência muito importante para filósofos medievais cristãos. A existência de Deus. Então, a metafísica ela sempre teve assim uma importância com essas discussões, né? O que é o ser? O que é a existência? Ou então perguntas como causas primeiras. Causas primeiras. Tem grande influência em debates sobre... Hoje a ciência tomou um pouco o debate sobre as causas primeiras, né, por causa de teorias do Big Bang, Stephen Hawking, essas coisas. Mas a filosofia discute as causas primeiras desde sempre. Então, as perguntas essenciais do que a gente chama de metafísica são perguntas como essa. O que é o ser? Sobre a existência. O que é existir? Isso não é uma pergunta fácil. Não é uma pergunta fácil. Sobre as causas primeiras são perguntas que eu falei. A ciência hoje se pergunta um pouco sobre as causas primeiras, né? Se você pega assim, eu segurando essa borracha vermelha aqui, né? Aí eu derrubo essa borracha aqui. Bom, essa borracha ela caiu por uma causa, né? E, bom, eu peguei essa borracha por uma causa e eu sentei nessa cadeira por uma causa. E você pode traçar esse liame causal, né, infinitamente. Infinitamente. Temos o meu nascimento, minha concepção, as concepções dos meus pais, a causa pelo qual eles se conheceram, a causa pelo qual os humanos conseguiram evoluir, se você acredita no evolucionismo, o motivo pelo qual a Terra teve as condições para dar vida ao homem ou para o homem se desenvolver, bom, até chegar em uma causa que, bom, aparentemente não tem causa. E essa é a discussão sobre as causas primeiras. A filosofia faz a discussão sobre as causas primeiras desde o início. Aristóteles fazia, Platão fazia. Então são perguntas essencialmente metafísicas, né? O nome metafísica ele é um pouco nebuloso. Se você for estudar
os antigos, né, eles nunca usam o nome metafísica, é um nome um pouco mais recente. Os filósofos antigamente eles falavam filosofia primeira, né? Esse era o nome do que a gente chamava de metafísica. E, e as filosofias segundas seriam a física, no caso, o estudo da natureza, o que a gente conhece hoje por física, né? Eu mostrei para vocês a capa do livro do Isaac Newton. Mostrei, certo? Eu não lembro não, professor. Bom, basta vocês saberem, quando Isaac Newton publicou as leis gerais da mecânica, não existia o nome física. Isaac Newton publicou a obra dele como uma obra filosófica, filosofia natural, que chamava. Então, não existia esse nome física da maneira como a gente conhece hoje, né? Era filosofia segunda ou filosofia natural, que se chamava, entendeu? Porque a metafísica era a filosofia primeira. Aí muita gente fala que quando foram organizar as obras do Aristóteles, né? Eles colocavam os livros assim, daí bem assim ficava física, né? Ou a filosofia segunda, e a filosofia primeira ficava aqui. Daí meta, né? Significa o que está além. Aí para quem estava olhando aqui assim, era o que estava além da física, daí ficou metafísica. Mas isso é uma curiosidade, né? O que importa saber é que a metafísica lida com questões assim, o que é o ser, existência, as causas primeiras de alguma coisa. No ramo de vocês, o que é interessante, e é um debate altamente metafísico, é o debate sobre o justnaturalismo. Vocês podem, eu acredito que vocês vão aprender isso também em História do Direito, porque já foi uma questão extremamente debatida dentro do direito, né? Se as leis ou as normas que a gente segue, elas existem antes das pessoas, do legislador formular as leis. Isso é uma pergunta interessante, porque como que as leis surgem? Ela é pura e simplesmente uma convenção ou existe algo anterior que a gente está positivando? Essa é uma questão importante. Direitos humanos, por exemplo. Vocês acham que direitos humanos ele é uma concessão do legislador ou ele é algo que precede a ideia do legislador? Essa é uma questão metafísica. É uma questão metafísica sobre a existência, no caso, de um direito que não depende da noção de código. O que vocês acham? Você acha que o direito depende? Tudo que tem no direito depende de uma noção de código? Essa questão são os direitos naturais, né? O senhor está falando. Isso, exatamente. Nós estamos estudando algo sobre esse assunto, sobre a questão de direito à vida. Ela não depende do direito criado por acordo, convenção. Ela precede o direito, né, na verdade. Isso. A gente fala direito positivado. Direito positivo, exatamente. Que se positiva porque, de certa forma, é algo já que está ali predestinado, não é? Tipo do comportamento, e vê a necessidade de positivar aquilo ali, como se fosse mesmo uma confirmação do direito natural, mas positivando ele. Exatamente. Assim, não sei se tem relação, né? A Constituição Federal ele tem como cláusula pétreas essas leis naturais, né? Que são o direito à vida, né? E não tem como mudar. Na verdade, para acabar, só se tiver uma revolução. Exatamente. Mas até para isso, eu sei o que você está falando, realmente. Direitos fundamentais, eles não podem ser objeto de emenda constitucional quando é para diminuir esses direitos. Isso você tem razão. Alguns dizem, e existem teorias fortemente baseadas nisso aqui, ideias do direito natural, que nem uma nova constituinte poderia tirar direitos fundamentais que estão garantidos nessa Constituição. É uma teoria, vocês podem estudar ou perguntar ao seu professor de Direito Constitucional, teorias da proibição do retrocesso.
Esse é o nome. Olha o que eu estou querendo pontuar para vocês. Muitas vezes eu falo de coisas como essa, de metafísica aqui, e as pessoas torcem o nariz como se não existisse metafísica no mundo, como não existissem esses debates. Mas esses debates sobre o que é o ser, o que é a existência, né? O que determina a existência de alguma coisa, né? As causas das coisas. Bom, isso são debates metafísicos, essencialmente metafísicos. Então, isso aqui não é uma viagem, tem aplicação na vida de vocês. É interessante, se você tem uma vontade, por exemplo, de seguir a sua carreira focada em direito constitucional, você vai ter que se debater um pouquinho com essa questão, né? Porque a gente sabe que o direito positivo, da maneira como a gente conhece, ele é bastante modificado. Ele é bastante modificado. Eu sempre cito isso quando eu falo alguma coisa para o pessoal de direito relacionada à filosofia, né? Que o pessoal da filosofia do direito tem essa ideia, né? De que muitas vezes parece até inútil você aprender esse direito que eles ensinam na universidade. Esse direito, você quer aprender tributário, pega o CTN, vamos ler o que está escrito no CTN. Muitas pessoas acham essa prática de aprender o direito que está positivado como uma coisa inútil, porque de uma hora para outra esse CTN aqui é revogado e você fica com o que na mão? Não fica com mais nada. Eu vejo que muito tributarista, eu já falei para vocês que já foi minha área, né, direito tributário, eles estão sofrendo com isso porque a próxima reforma tributária está ameaçando acabar com o ICMS. E uma das coisas que mais dá dinheiro para pessoas que trabalham com direito tributário é ICMS. Bom, acabou o ICMS. Bom, acabou aquela área do direito. Você virou especialista em história de um tributo que já não existe mais. Então, principalmente para quem está ligado assim, nessa parte de direito constitucional, esse estudo filosófico, dei aqui o exemplo do justnaturalismo, é extremamente interessante. Ajuda vocês a se concentrar numa parte do direito que você sabe que não vai mudar tão facilmente. Esse é o ponto. Então, a metafísica, só para resumir aqui, pessoal, está ligado em questões como essa, o que é o ser, o que é a existência, causas primeiras, o que determina a sua existência. São perguntas interessantes, né? Pessoalmente, eu acho interessante, né? A gente sabe, ou pelo menos a gente gosta de acreditar, né? Não sei qual é a crença religiosa de vocês, que uma hora que esse corpo aqui perecer, né, essa parte celular, a gente sabe que isso aqui vai perecer, é da natureza do corpo perecer, né? A gente medita, a gente quer saber se a gente vai continuar, né? Se a nossa existência ela é dependente do corpo. A gente pensa isso em todo o tempo. Eu penso, pelo menos, né? Não sei vocês. Então, a questão da existência ela não é tão simples como a biologia muitas vezes quer colocar. Né? Ela vai além. O que determina a nossa existência não é simplesmente um amontoado de proteínas, né? Ou de aminoácidos em uma corrente, como muitas teorias biológicas colocam. A existência, pelo menos nesse sentido filosófico, ela vai um pouco além. Vocês conseguiram captar minimamente, pessoal, do que se trata a metafísica? Sim, professor. Existem outras questões. Essas coisas vão longe, mas muito longe. Discussões matemáticas sobre o que é ser igual. Isso aqui é uma questão muito interessante do ponto de vista filosófico, o que é ser igual a uma coisa. Tem várias coisas. Muito interessante. Mas, apenas uma observação, né? Eu falei, a metafísica já foi a menina dos olhos da filosofia. A gente pode dizer que nos últimos 120 anos, pelo menos, talvez 200 anos, né, a metafísica sofreu grandes ataques, principalmente por causa do surgimento da ciência moderna contemporânea, né? E tem um livro, acho que foi a Daniele que pediu indicações de livro, né? É um livro um pouco difícil.
mas tem um livro do Lebrun, um francês que veio para o Brasil na época, ele chama exatamente Kant e o fim da metafísica. E o fim da metafísica. Mas a metafísica é como um parente chato, né? Que você expulsa ele pela porta e ele entra pela janela. É sempre assim. Já muitas pessoas declararam a morte da metafísica. Outro ramo extremamente importante da filosofia é a epistemologia, que é o tema que diz respeito, alguns chamam também, os manuais tendem a mudar esse nome para teoria do conhecimento. Pode falar? Você quer... Para aparecer um sonho. É porque é muito importante. Não foi sem querer. Tudo bem. Tudo bem. Sem problema. Qualquer pessoa quiser falar alguma coisa, pessoal, é só ligar o áudio e falar, viu? Questões importantes aqui da teoria do conhecimento. Podemos conhecer, como Kant colocou, né? Podemos conhecer? Quais as condições? Né? Em quais condições? Quais condições? Qual a fonte do conhecimento? Veja, pessoal, que essas questões, mais uma vez, colocadas dessa maneira, né, podemos conhecer, isso parece uma pergunta trivial. Nós podemos conhecer? Óbvio que a gente pode conhecer. Algumas pessoas respondem assim. É óbvio que a gente pode conhecer. Eu sei que essa caneta que está aqui na minha mão é preta. E isso se torna um conhecimento e a prova para a resposta dessa questão, não, sim, podemos conhecer. Estou observando uma caneta e, bom, eu sei que essa caneta é azul e pronto. Bom, isso é uma maneira de colocar, talvez um pouco simplista, tendo em vista o que os filósofos consideram, de fato, o conhecimento. Quando a gente fala, dentro da filosofia, o que você conhece alguma coisa, a gente pode colocar assim, um objeto, que seja, como uma caneta. Se você diz que você conhece uma caneta no sentido filosófico, quer dizer que você sabe a totalidade das coisas sobre isso, sobre esse objeto, no caso a caneta, e que você não tem dúvidas alguma sobre isso. Simplesmente não tem dúvida alguma sobre os aspectos desse objeto. Entende? É nesse sentido que a filosofia dividiu a sua, desde os primórdios, né, a diferença de doxa para sofia. Aqui a gente está falando de conhecer. Mas aqui a gente está falando de opinião. Então, são duas coisas que a filosofia desde sempre colocou em embate. Será que nós, como seres humanos de intelecto limitado, somos capazes de ter alguma coisa além de uma opinião? Teve grupos de filósofos que a gente conhece hoje, né, de uma maneira até pejorativa, como sofistas, que abandonavam essa missão de conhecer. Não, a gente só tem opinião sobre as coisas e o nosso jogo na vida, né? Se você é um escolástico, se você é um acadêmico, né? Tudo que você está fazendo é um jogo de opiniões, de convencimento. Você não tem conhecimento, não existe uma verdade objetiva que você pode impor para outras pessoas. Entende? Os sofistas pensavam assim.
os filósofos, em geral, eles tendem a acreditar que existe o conhecimento, mas eles são muito criteriosos em dizer o que é conhecer, né? Existe um grupo de filósofos, né? Até hoje a gente tem filósofos que são assim. A gente tinha no Brasil o que eu considero um dos maiores filósofos brasileiros, era um filósofo dessa corrente, né? Que é o ceticismo. Ceticismo. Ceticismo é uma dessas correntes assim que não é majoritária, né, e foi ridicularizada em muitos aspectos na história da filosofia, mas o ceticismo, ele tem o seu apelo. Ele tem o seu apelo, né? Existem os... peguem assim a maneira como a gente vive hoje, né? Que seja assim, há 30 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade em ter conhecimento. Já houve uma época, talvez vocês sejam novos demais para saber isso, né? Eu não sou tão mais velho que vocês, eu acho, mas 10 anos faz diferença. Já teve uma época que para você fazer trabalho de escola, você era obrigado a ir numa biblioteca. Não tinha outra opção. E se você tinha, assim, muita sorte, ou você ou algum colega teu tinha uma coletânea Barça, que era famosa uma época, o pessoal passava de porta em porta vendendo coletânea Barça. Alguém conhece essa coletânea aqui ou só eu mesmo conheço? Conheço também, professor, toda essa época. Tudo bem. E era difícil. Mas era bom. Pois é isso que eu quero ressaltar. O acesso à informação era algo um pouco mais complicado, mas a gente aprendia. Hoje em dia, a gente pode dizer, então, que 30 anos atrás a gente tinha uma época de um pouco de dificuldade em encontrar informação, que é algo diametralmente oposto ao que a gente tem hoje. Literalmente, na palma da sua mão, meu celular não está aqui perto, mas na palma da sua mão você tem acesso a uma boa parte do conhecimento do mundo. Uma boa parte, né? Uma boa parte. Se você fala uma língua estrangeira, por exemplo, inglês, seu universo é praticamente limitado para as coisas que você pode aprender. Mas mesmo assim, as coisas não parecem ter evoluído de uma maneira assim tão forte. E outra, com esse grande acesso à informação, a gente passou a sofrer um pouco mais, eu diria. Às vezes é tanta informação, pensa em redes sociais quando eu falo em informação também, né? Que começa a surgir conflitos. Assim, pessoas têm informações discrepantes, digamos, em relação aos métodos e consequências, seja lá. Pode falar, Valdecir. Então, eu estou nessa área de escritório, de tecnologia, desde antes da informática. Então, a gente até conversava, né, falava assim, essa geração de hoje, né, que sabe mexer no celular, no computador, já nasce mexendo. Quando chegar na nossa época, nós vamos estar muito ultrapassados, não vamos conseguir acompanhar ele. Então, na nossa, assim, isso há uns 20 anos atrás, um pouco mais, a gente tinha medo disso, porque, assim, né, não, a gente acreditava, putz, nós não vamos conseguir acompanhar, já vai estar velho, o raciocínio não vai estar igual essa molecada de hoje, em termos de tecnologia, vem arrebentando. Então, eles vão engolir a gente. E a gente vemos hoje que não foi isso que aconteceu. Acho que, vamos por assim, a tecnologia, em termos de ter trazido os benefícios, né, muitas vezes deixou muito o cérebro, vamos por assim, um pouco moldado, né, e não... Então, pode ver que se travou muito o conhecimento lógico. Então, a gente acreditava. Imagina, essa molecada nova, com todo esse conhecimento e com todo esse mecanismo, eles vão ser um Einstein da vida, né? E a gente viu que não foi isso que aconteceu, porque vamos por assim, ficou muito no comodismo, muito, talvez, vamos por assim, teve muita
regalias e travou, né? E parou um pouco no tempo. Então, mais ou menos, a minha opinião um pouco sobre isso. Eu acho que é aquela questão, a gente tem tanta informação que às vezes a gente deixa de buscar porque a gente sabe que a hora que a gente precisar, a gente vai, tipo, tá ali. Tipo, antigamente você tinha um livro, você lia uma reportagem. Ou normalmente tinha aquelas, por exemplo, em casa que minha mãe tinha muita revista de culinária. Tipo, ela lia, aprendia porque queria se perder, né? Agora não, a gente fala, depois quando eu precisar eu vou lá e olho o que é, depois eu vou lá e leio. Depois, se eu precisar saber sobre isso, eu dou uma pesquisada. E acaba que a gente nunca pesquisa. E acaba que por isso que eu acho que não aprimora mais o conhecimento. A gente não evoluiu nessa questão de conhecimento. Exato, faz sentido. Alguém quer falar? Pode falar. Hoje, as redes sociais, eu acredito que atrapalha muito a pessoa chegar a uma definição de opinião, né, ou uma decisão do que é correto, porque elas filtram aquilo que é tendência eu gostar. Se eu gosto de vídeos, opiniões de direita, ele vai estar mandando para mim ver mais vídeos e sugerindo mais coisas daquilo que eu tenho tendência. Eu acabo não vendo coisas de esquerda, então não vejo coisas para assim balancear a minha decisão, e acaba me induzindo a ter esse conceito, essa definição em mente, né? Então, antes a gente tinha os livros e a pesquisa era mais aberta, e hoje a gente vive muito em rede social, né? E Sim. A rede social forma um mundo da gente ali, molda a gente. Isso é um tema até muito avançado. Pode falar, Silvana. Não, eu só quero completar o que os colegas falaram, né? É questão que hoje em dia nós temos muita informação e, infelizmente, o que parece que acontece é que não nos aprofundamos, né? Fica muito no superficial. Preciso pesquisar tal coisa, vai ali direto no Google, pesquisa ali superficialmente, não se aprofunda, não aprende de fato. E antigamente não, nós íamos na biblioteca, ficávamos horas, eu mesmo ficava horas na biblioteca pesquisando, conhecendo mesmo, adquirindo conhecimento mesmo. Não era aquela coisa superficial que é hoje em dia. E como está tudo muito disponível, né, aí as redes sociais, é muito fácil a gente se perder. Qualquer coisa já tira atenção. Então, é muito difícil se aprofundar em alguma coisa, porque tudo está disponível, né? Está tudo assim, ó, na palma da mão. Isso. Então, pode falar. Isso dificulta muito e tem que ter foco. A pessoa tem que ter foco e querer aprender mesmo e ir a fundo, porque senão fica muito na superficialidade. Sim. O que eu gosto de balancear nesse sentido é que eu não acho que seja culpa de ninguém essa falta de foco, porque é muita informação. É muita coisa que você tem que gerir. Esse é o paralelo que eu queria fazer. A gente, há 30 anos atrás, a gente vivia em uma época em que ter um livro X era que tem uma quantidade limitada de informação, era um trunfo. Ter essa enciclopédia Barça, que hoje deve, sei lá, nem as calculadoras, até qualquer calculadora científica deve caber mais informação. No celular, definitivamente, cabe, sei lá, 1 milhão de vezes mais informação do que uma enciclopédia Barça. Já teve uma época em que a gente tinha que administrar a falta de informação. E hoje o problema inverteu. A gente tem que administrar o excesso de informação. Isso que o Robson falou é uma coisa muito interessante. Os conflitos que ocorrem na internet, em especial ligados ao debate político, né, direita-esquerda, o grande fetiche, né, da internet brasileira, internet mundial, não só brasileira, da internet mundial, não é um debate de pessoas que acham que têm opiniões, porque opinião necessariamente tem esse reconhecimento de que você pode estar errado. Quando você tem uma opinião sobre a coisa, ela é apenas uma opinião, não é um conhecimento. O conhecimento envolve, só para isso aqui é temas
avançadíssimos de teoria do conhecimento. Mas quando você pensa em conhecimento, você pensa necessariamente em verdade. Verdade, mas quando você pensa em opinião, não tem uma questão da verdade necessariamente, né? É mais um sentimento, né? Uma tendência a acreditar naquilo. Não envolve verdade. Você só conhece a verdade. Esse é um lema da filosofia, né? Você não conhece coisas que são mentira. Você só tem opiniões sobre coisas que são falsas. Você nunca conhece. Então, as pessoas debatem na internet não como se tivessem opiniões, mas como se tivessem conhecimento. E é por isso que a gente tem isso aqui. A gente tem conflitos. E esses conflitos, eles têm saído desse âmbito da internet, têm virado violência. Tem virado falta de paz de espírito. Quem é usuário de rede social? Eu não tenho rede social, eu só tenho WhatsApp, né? Até por uma questão profissional, mas eu não tenho mais nenhuma rede social, mas já tive. E eu conseguia sentir pessoalmente a angústia que era ter rede social e estar em constante conflito. Em constante estado conflituoso, querendo dar opiniões e discutindo. O ceticismo, isso é uma corrente filosófica milenar, tão velho quanto a filosofia. Eles reputam que a gente tinha que abandonar esse esforço do conhecimento precisamente, pessoal, para encontrar paz, o que eles chamavam de ataraxia. Uma vez que você se convence dos argumentos de que, Robson, você na internet não tem conhecimento, mas sim opiniões, você ganha a capacidade de ser mais tolerante. Essa para mim, é uma grande lição do ceticismo. A gente tem se vocês querem ler um ceticista um pouco mais recente, né, eu sempre recomendo o Porchat Pereira, porque ele é da corrente do neopirronismo. Porchat Pereira já faleceu, né, mas ele é contemporâneo nosso. Aí ele fala, a gente tem que reconhecer que o conhecimento é impossível e tentar alcançar a paz interior, evitar esses conflitos sociais, esse tipo de coisa. Esse é o fundamento do ceticismo, né? E o ceticismo ele tem argumentos para a gente se manter em constante estado de ataraxia, né? De reconhecer que não pode alcançar a verdade, o conhecimento, e se manter sempre em paz. Eu vou colocar assim, depois vocês podem pesquisar, né, 5 modos de Agripa, são os argumentos mais famosos, né? Mas 2 principais argumentos, o argumento da falta de consenso é fortíssimo. O argumento da falta de consenso é fortíssimo. No direito, vocês vão se irritar com isso, eventualmente. Se você acha um pesquisador em um tema do direito que fala sim para tal coisa, você vai encontrar o mesmo número de pessoas falando não. O mesmo número. Bom, os ceticistas, eles falam assim, como a gente não tem um critério externo para decidir que o fulano é melhor do que o cicrano, bom, a gente tem que aceitar que os dois podem estar certos ou os dois podem estar errados. Então, eu suspendo o meu juízo, é isso que os céticos falam. Tento viver nesse estado de paz interior, de ataraxia. Outro argumento, o argumento da relatividade. Existem 5 argumentos, estou passando 2 aqui, pessoal. Argumento da relatividade. Relatividade. Bom, quando a gente é um ser humano naturalmente limitado no tempo, no espaço, nos nossos sentidos, a gente não tem capacidade de ver
ao mesmo tempo, uma vista, por exemplo, de cima nesse quadro. Então, o argumento da relatividade, ele diz que todo o nosso conhecimento, todas as nossas asserções sobre o mundo, elas são de um determinado ponto de vista. De um determinado ponto de vista, necessariamente. E, mais uma vez, não existe como... Ô, professor, Pode falar. tem um escritor que eu gosto, que chama Leonardo Boff, aí no livro dele que chama A Águia e a Galinha, ele fala que os olhos vêm a partir de onde os pés pisam. Então, que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Perfeitamente, perfeitamente. O Boff falou muito bem. O Boff falou muito bem, exatamente. O nosso ponto, a nossa visão é sempre de um lugar determinado. Então, como a gente não tem um olho de cima, como a gente está vendo essa foto aqui, os desacordos ou o que a gente considera verdade é simplesmente um ponto de vista. E como a gente não tem um terceiro critério para julgar isso aqui, o que a gente tem que fazer? Suspende o juízo e busca a ataraxia, busca a paz interior. Eu trabalho um pouco com essa parte de epistemologia ligado à ética, né? E eu tento argumentar que isso aqui é uma lição cética muito esquecida. Porque o cético, ele, em todos os livros, se você pega o livro do Sexto Empírico, né, que é o cético mais famoso que chegou para a gente, da antiguidade, ele começa o livro falando que o ceticismo, ele é, antes de tudo, primordialmente, uma corrente que visa o bem-estar mesmo. Né? Eu penso que, hoje em dia, né, pensando nesses conflitos que o Robson ressaltou muito bem, né, ligado ao reconhecimento da manipulação dos algoritmos, que é algo real e confessado a cada dia mais. Né? Acho que mais uma dessas diretoras do Facebook denunciou isso mais uma vez, né? Não sei quantas denúncias preciso para isso ser regulamentado, mas esses conflitos de internet que estão assim, cada dia mais violentos pelo mundo, eles poderiam ser, sim, pelo menos aliviados se a gente tivesse um pouco uma noção cética, pelo menos uma tendência cética, de dar um passo atrás e reconhecer, bom, talvez eu possa estar errado, eu não estou tão convencido desse conhecimento, né? Como se fosse uma espécie de toque ou uma pitada cética nas coisas que a gente pensa que conhece, né? E estuda esse debate cético, pessoal, é uma posição epistemológica da coisa, né? O ceticismo, né, se a gente for colocar em termos de um mapa da epistemologia, o ceticismo ele é uma posição tanto extremada, né, porque ele já mata a epistemologia nessa primeira questão, né? Podemos conhecer? Ele responde, não podemos conhecer e dá diversas justificativas para isso, né? Porque nós não podemos conhecer, mas alguns filósofos, algumas correntes filosóficas respondem sim para isso. E aqui a gente tem uma miscelânea de teorias científicas, de teorias filosóficas, né, sobre a fonte do conhecimento. Será que a fonte do conhecimento é a nossa experiência? Experiência? Bom, se é experiência, geralmente a gente denomina essa corrente de empirismo. São versões empíricas, né? A experiência, a premissa do que a gente chama de empirismo é muito simples. Eles costumam dizer que não tem nada em nosso intelecto que... Vocês estão conseguindo ler ou a letra está pequena para vocês, pessoal? Tá dando para ler, sim. Tá sim, professor. Tá dando para ler, professor. Tá. Vou aproximar mesmo assim. Que não tenha passado por nossos sentidos. Essa é a premissa básica
de todo empirista. Então, eles consideram que quando a gente nasce, a gente não tem nada na nossa mente, como Locke. Locke era um empirista. O mesmo Locke da política que vocês aprendem, ele falava que a gente era tábula rasa. A mente humana era tábula rasa. Uma folha em branco. Isso é latim, né? Então, eu coloco aqui Locke porque é muito falado isso daqui, né? Tábula rasa. E Locke também é um grande nome da filosofia, não só da teoria do conhecimento, né? E é um famoso empirista também. Então, eles consideram que não tem nada que passe, que esteja na nossa mente, que não tenha passado pelos nossos sentidos. Esse é o fato, né? Então, o empirismo desenvolve mecanismos para explicar certas coisas, né? Por exemplo, como que você explica, eu nunca vi uma montanha de ouro. Eu acredito que ninguém aqui viu uma montanha de ouro, né? Como que você explica a existência de uma montanha de ouro? Aí Hume, né? Eu coloco esse exemplo que é o exemplo do David Hume. Ele explica, você tem a capacidade na sua mente, né? Você aprende a fazer isso, de associar. Então, o que é uma montanha de ouro? Você junta a ideia de montanha, e a maioria das pessoas já viu, pelo menos por foto, e a ideia de ouro. Aí você junta isso e dá uma montanha de ouro. Aí, essa é a maneira que um empirista explica as nossas ideias de alguma coisa, né? O empirismo, de certa maneira, pessoal, ele está sempre aliado com uma forma, ainda que uma forma um tanto aguada, a gente pode falar de ceticismo, né? O empirista, ele acredita em certas verdades apenas, né? Umas verdades que são ainda assim indubitáveis. Outra corrente que explica o conhecimento é o racionalismo. O racionalismo, ele nega de maneira direta o empirismo. Ele fala assim que apenas conhecemos pela razão. Eu expliquei Descartes para vocês, certo? Um pouquinho, pelo menos. Não lembro, professor. Não estou lembrado, não. Acho que sim, professor. Lembro dos nomes. O raciocínio do penso, logo existo, do Descartes, eu vou colocar aqui, exemplo, Descartes. O exemplo do Descartes, né, o Descartes ele tem uma saga no livro dele, Meditações da Filosofia Primeira. Ele começa pensando o seguinte: olha, eu quero uma coisa que ninguém pode duvidar. Uma coisa, né? Ele reconhece os argumentos céticos. Ele reconhece alguns argumentos céticos. Por exemplo, essa questão da visão aqui, ele reconhece, ele fala, olha, as coisas que eu vejo, muitas vezes outras pessoas veem diferente. Isso me deixa em dúvida. Pessoas não concordam comigo às vezes. E isso me deixa em dúvida sobre os meus conhecimentos, né? Às vezes eu, sei lá, acordo no meio da noite, eu olho alguma coisa um pouco escura e eu acho que é um objeto. Aí eu acendo a luz e eu vejo que é outro objeto. E ele fala, olha, tudo que me parece, que eu sei até hoje, no livro dele ele coloca nessas palavras, né? Veio da experiência, veio dos meus sentidos. E eu não consigo confiar nos meus sentidos, porque eles já me enganaram algumas vezes. Eu acredito que todo mundo já teve um pouco essa experiência de se enganar sobre coisas do sentido. O que o Descartes faz? Ele coloca o que a gente chama na filosofia de dúvida hiperbólica, né? Ele duvida de tudo que ele sabe.
E ele começa a meditar com base nisso. Olha, a experiência me engana, então eu tenho que duvidar de tudo que eu sei, tudo. E eu me pego, enquanto eu duvido, eu estou pensando o que eu posso saber que existe, né? Qual a certeza que eu tenho enquanto eu duvido de tudo. Duvida de tudo. Ele falou, olha, se eu estou duvidando, pelo menos eu sei que eu estou pensando. Porque eu posso até duvidar que eu estou pensando, mas enquanto eu duvido do meu pensamento, eu volto para o pensamento. Eu não tenho como duvidar de algo sem pensar. Vocês entendem como é que é o raciocínio? Ele abandonou totalmente os sentidos e está funcionando apenas dentro da cabeça dele, buscando certezas com base nisso. Esse é mais ou menos, Descartes é o grande racionalista nesse sentido, né? Porque ele dá um bom exemplo. Então, ele coloca a primeira certeza que ele tem, eu penso. Isso aqui é impossível de duvidar sem entrar em contradição. Então, enquanto eu duvido, eu penso. Essa é uma certeza. A primeira certeza do Descartes. Pronto. Você já tem uma verdade racionalista. Então ele fala, bom, enquanto eu penso, não é possível que eu não exista, porque é preciso ter um sujeito para pensar, né? Alguém tem que estar pensando, mesmo que seja para duvidar. Então ele coloca, penso, logo existo. Segunda verdade, eu existo. Pessoal, vocês não podem se assustar, né? Porque filósofo é maluco assim. Eles descem até o porão das coisas, não tem medo de começar as coisas, rasgar, jogar fora tudo e começar de novo. O filósofo não tem medo disso. Não tem medo disso. Pode falar, Robson. Professor, o que dá para pensar é que quanto mais eles estudam, menos consenso existe. E eu acho que assim, e nunca que se chega a um ponto comum, né? Cada um parte por um caminho diferente na própria filosofia. Um é cético, o outro já é racionalista, né? Um responde sim para a mesma pergunta, o outro responde não, e os dois pensam que estão certos, né? Tem a convicção de que estão certos. Então, na verdade, acaba no fim que certo não está ninguém, né? Que se não chega num consenso. Sim, sim. A grande questão é que a filosofia ela é diferente do... A gente pode falar da doutrina jurídica, ou da biologia, ou da matemática também, porque a filosofia ela é um pouco, a gente pode falar assim, um tanto introspectiva, no sentido que ela não se preocupa tanto com o seu próprio progresso, entendeu? Então, isso é refletido no posicionamento de muitos filósofos. Às vezes o filósofo está com uma certa idade, como Descartes estava. Descartes, quando ele começou a escrever Meditações da Filosofia Primeira, ele já tinha uma carreira, ele já tinha posições políticas importantes, né? E ele, às vezes, escuta um argumento e ele joga tudo que ele sabe fora. Kant, por exemplo, foi um que tinha uma carreira, uma certa doutrina, né? Antes da crítica da razão pura, ele leu o livro do David Hume, e daí ele escreve nesse livro bem aqui, cadê? Eu estava lendo esse livro aqui. Nesse livro bem aqui ele fala, olha, eu li Hume, ele pontua assim, o Hume me acordou do meu sono dogmático. E a partir daquele momento ele começa a fazer outra filosofia. Porque, bom, a filosofia, não, como eu disse, não tem essa noção tanto de progresso, né? Então, a gente está pensando no debate, em discutir, e daí se não... Bom, você se convenceu de outra coisa, você volta, refaz e discute de novo, e daí abandona e volta, né? A gente tem, assim, grandes
casos de filósofos que passaram a vida toda defendendo uma coisa e depois eles desistiram, né? Wittgenstein, por exemplo, ele lançou um livro dele, muito convencido das verdades, e depois ele acusou todo mundo que acreditou no que ele escreveu, né, de idiota, porque ele estava completamente errado e tudo mais. Aí a gente costuma até falar que tem dois Wittgenstein, né, o Wittgenstein 1 e o Wittgenstein 2, das investigações e dos tratados. Filosofia não tem muito essa questão de já superei aquela fase, aquele autor é superado e agora a gente está pensando nisso aqui. Não, a filosofia volta e tem uma frase do Foucault até na Microfísica do Poder, né, que ele está respondendo a ataques que as pessoas fazem da filosofia, né, falando que a filosofia é inútil. Aí ele fala assim, a prática da filosofia é a teoria. A gente faz teoria. É dessa maneira que eu vejo a filosofia, né? Mais ou menos como muitas pessoas acham que aqueles carros que estão no salão do automóvel, eles não têm influência na vida deles, né? Às vezes é um exercício científico de engenharia, né? Mas aquilo ali é a vanguarda de coisas que a gente vai usar daqui a um tempo, né? E eles precisam ser assim um pouco malucos no que eles fazem para a gente poder avançar algumas coisas, né? Eu já pontuei aqui algumas utilidades da filosofia, né? Mas realmente eu reconheço que às vezes a filosofia ela pode ser cansativa para quem não está dentro da filosofia, né? Mas eu vejo como uma virtude essa capacidade aqui de como Descartes faz, né? De abandonar todo o seu conhecimento, o conhecimento que ele adquiriu na vida toda, para buscar coisas mínimas que são certas, né? Como essa, eu penso, logo existo, né? Isso é interessante. Eu penso que isso é interessante. Então, assim, faz a gente, talvez, pensar de outra maneira. Em casos que fogem até do domínio da filosofia, muitas vezes, né? Eu falo isso porque só isso aqui é título de curiosidade, né? Esse pensamento do penso, logo existo, mais tarde, 400 anos depois, vai fundamentar correntes existencialistas, que foi uma coqueluche ali por causa do Sartre, né? Camus, etc. Foi assim um movimento filosófico de grande expressão no modo de vida das pessoas depois, né? Isso é só uma curiosidade. Então tá, pessoal, a gente viu um pouco aqui, né, 3 correntes ligadas à epistemologia. Aqui é um E, viu? Tudo bem. A última corrente, ou grande campo da filosofia, é a ética. A ética, pessoal, aí é um tema assim que até, digamos, é muito caro para mim, né? Segundo Kant fala, segundo Kant pontua, a pergunta primordial da ética é: que devo fazer? Mas qualquer reflexão filosófica sobre a conduta humana, é o que a gente costuma discutir no tema da ética. Existe um grande debate que eu considero dos mais rasos possíveis, né? Que é a diferença entre ética e moral. Vocês já entraram nesse debate aqui? Ontem, na aula de teoria do direito, a gente começou a entrar nesse tema aí, a diferença de ética e moral.
Quase deu para entender. Moral seria, assim, em geral, eles colocam moral como a ética, ou então a gente pode falar assim, o costume, ou seja, algo delimitado no tempo e no espaço. Então, a gente pode falar, quando a gente pensa em moral, em termos de a moral brasileira na década de 60, por exemplo. Dessa maneira, a gente fala de moral. Isso é uma maneira que eles têm de definir isso, né? E ética está mais ligado a uma coisa, então, atemporal, ou vocês podem colocar assim, universal. Seria um debate mais ligado à conduta humana, mas pensando em princípios universais. Essa é uma maneira que eles colocam, mas pela etimologia da palavra, em geral, moral é só a palavra latina para designar isso aqui, reflexões filosóficas sobre a conduta humana, e ética vem de ethos, né? Que é uma palavra grega, para designar a mesma coisa. Quando eu ensino, eu trato isso aqui de uma maneira de sinônimos, né? A maioria dos escritores ingleses, que são assim os grandes pensadores da ética, né? Eles tratam ética e moral como se fosse a mesma coisa também. Como se fosse a mesma coisa. Mas se vocês não aceitam, isso aqui é uma questão de escolha, né? Praticamente. Se vocês não aceitam essa divisão, vocês podem pensar dessa maneira aqui, né? Não faz sentido, de maneira alguma, para mim, filosoficamente, pelo menos, você ficar pensando em moral nesses termos aqui. Para mim não faz sentido. Isso aqui me parece, quando pensa em moral dessa maneira, que isso aqui é tema de discussão da política. Isso aqui. Política. Bom, sei lá, a moral brasileira na década de 60 dizia que mulheres não poderiam ser estupradas. Isso aí já existiu, né? Essa concepção, né? Isso aí é mais uma questão política antropológica, eu diria, assim. A ética, ela quer saber de definições mais profundas, né? Reflexões que a gente pode dizer são mais basilares da conduta humana, né? Para citar um exemplo, né, de uma questão historicamente ética, né, é uma discussão o que é o bem. O que é o bem? Essa é uma discussão ética, filosófica primordial, né? O que é fazer o bem? O que é o bem? Então, essa é uma questão ética primordial, né? Ou então, a questão, eu já falei para vocês aqui, falando sobre filosofia medieval, né? Se a questão somos livres. Somos livres. Vocês acham que nós somos livres? Falei para vocês, né? A grande questão da filosofia medieval, eu digo que assim, a maior contribuição da filosofia medieval foi colocar para a gente uma discussão profunda e super interessante sobre liberdade, sobre a questão do livre-arbítrio. Será que somos livres? Pensando aqui na matéria de vocês, né? Já teve uma época ali, principalmente pós-iluminista, de grande entusiasmo com o método científico. Vocês vão aprender isso em direito penal, com toda certeza. E decorrente desse grande ânimo, a gente teve a corrente dos positivistas. Veja, não confundir o positivismo enquanto corrente filosófica e política com o positivismo jurídico, viu? Só colocar uma observação. Isso aqui é uma confusão, meu Deus, todo mundo faz essa confusão.
positivismo jurídico é diferente de ser, vou colocar assim, diferente de positivismo jurídico, viu? É impressionante como muita gente faz essa confusão. Positivismo jurídico é mais ligado à questão do direito positivo, né? Enquanto os positivistas é um movimento que nasceu mais ou menos de como uma teoria científica ligado à sociologia, né? Aos direitos sociais, e eles tinham uma grande confiança no método científico, né? E um desses positivistas é o italiano Lombroso. Vocês já ouviram falar desse cara aqui? Não? Eu não. Eu também não. Ele é uma espécie, pessoal, de pai da criminologia. O que ele fazia, né? Ele foi numa cadeia e ele aplicou o que ele chamou de método científico, né? Então ele via um detento, e ele começou a medir a cabeça dos detentos, a circunferência, aí ele media aqui o tamanho da testa, a distância entre os olhos, aqui o tamanho do nariz, e ele começou a classificar isso e montar uma teoria sobre os potenciais criminosos. Então, ele tinha conclusões de que pessoas com determinado formato craniano ou com um determinado espaçamento entre os olhos ou o nariz de determinada maneira tinham tendências ou eles estavam predestinados a cometer certos tipos de crime. Isso foi uma aplicação da criminologia dentro da corrente positivista, né? Então, se você leva a sério a maneira como Lombroso fazia, né, a sua grande ciência aqui, você poderia facilmente concluir que não existia uma certa liberdade, porque, bom, se a ciência determinou que você é um criminoso, você vai ser um criminoso. Então, dentro dessa visão que hoje a gente considera, né, que os positivistas eles eram realistas científicos, né, de que a ciência ela é determinante de como a realidade é e vai ser também, né, nós não temos liberdade. Nós não temos liberdade. E eu comentei com vocês, né, que um dos grandes pressupostos do direito e da ética também é o pensamento ou o pressuposto de que nós somos livres. Não faz sentido você ter um mandamento sobre o que é o bem, sobre o que é o mal, o que é o correto, o que é o dever, o que é uma obrigação, o que é uma permissão, se nós não temos o pressuposto da liberdade. Então, a liberdade, o debate da liberdade, que é um debate ético essencialmente, ele é essencial para a existência de teorias políticas, de teorias do direito, de teorias éticas, isso aí é óbvio, né? Então, teorias religiosas, claro, como não, pensando nos filósofos medievais. Então, a resposta dessa pergunta aqui, isso aqui eu coloquei os positivistas, né, só como exemplo, mas só para mostrar para vocês como que essa questão da liberdade é interessante. Já tem uma frase bem corrente, talvez vocês vão escutar, né, de que a sociedade faz o criminoso. É uma frase assim, agora eu não me lembro exatamente como é que é essa frase. Se algum de vocês souber, mas é uma corrente, mais ou menos, que tem grande influência da sociologia, né, que ela mostra assim, que é a sociedade que faz o criminoso, né? Isso é verdade? Em partes. É uma verdade parcial, né? A gente gosta de pensar, pelo menos dentro da ética, de que, sem negar os efeitos deletérios da sociedade, que muitas vezes consegue ser injusta, que existe, ao menos um pouco, uma questão de liberdade, um momento específico que você tem uma certa escolha, né?
A gente sabe que a sociedade influencia nossas ações, mas a gente gosta de pensar também que nós somos livres para decidir certas questões. Vocês estão entendendo o quão importantes são esses debates éticos? Passando, pessoal, passando rapidamente. Então, existem muitas maneiras de você ver um debate como esse sobre a liberdade, né? Existem, basicamente, eu vou passar isso daqui para vocês, que é interessante, 3 visões sobre a liberdade. 3 visões básicas. A primeira é como ausência de condições. Digamos assim, o ser humano, via de regra, a gente é condicionado por algumas coisas, né? Por exemplo, a noção de nutrição. A noção de nutrição claramente indica que o homem não tem esse tipo de liberdade aqui. Porque em determinados momentos, nós somos obrigados a nos nutrir. A gente tem que comer. Então, existem certas condições que cerceiam a liberdade do homem. O homem está condicionado a certas coisas, né? Então, esse tipo de liberdade, né, ausência de condições, ou alguns gostam de colocar como ausência de causas, é o tipo de liberdade que a gente, na filosofia, costuma dizer que apenas Deus tem. Deus é a única pessoa, o único ser que não precisa, que não tem condições, ele age em completa liberdade, né? Aí no ramo da filosofia da religião, da filosofia medieval, né, eles costumam colocar que claramente o homem não tem essa liberdade, por quê? Porque o livre-arbítrio ele é dado por alguém, né? Que é Deus. E Deus, no caso, ele se deu a própria liberdade. Né? A gente costuma dizer que Deus, essa é uma definição de Deus, viu? Ele é causa sui. Ele é a causa dele mesmo, é uma coisa que o homem não tem. Tem outra definição de liberdade que é autodeterminação do cosmos. Pessoal, existe uma visão de que a única liberdade que a gente pode pensar que a gente tem é você reconhecer que você não é livre. Essa seria a única liberdade. Se vocês pegarem a corrente, por exemplo, inclusive eu recomendo a leitura, é bem legal, tem um artigo do New York Times, eu acho que é traduzido assim, Como Ser um Estoico, que a corrente do estoicismo prega muito isso. Tem um livro também do imperador romano, Marco Aurélio, que fala muito do estoicismo. Né? É o reconhecimento, a nossa liberdade, a única liberdade que a gente tem direito para eles é essa. O reconhecimento de que nós somos apenas uma peça no universo e que, bom, a gente está navegando nesse emaranhado causal e que, no fim das contas, é só isso que existe. Entendeu? O estoicismo é um pouco uma corrente também muito ligada a essa questão da paz interior. Então, tem uma grande proximidade com teorias budistas também, um pouco oriental. Bem interessante. Para quem gosta dessas coisas, é bem interessante. Né? E o que a maioria dos filósofos concordam que a gente tem esse tipo de liberdade, é a possibilidade limitada
de escolha. Digamos assim, o homem, na sua cognição, que é claramente limitada, nas suas capacidades, que são claramente limitadas, o homem consegue vislumbrar que as nossas ações, apesar de serem, digamos, claramente limitadas, diferente desse daqui, né? As possibilidades de Deus a gente considera que são infinitas, né? Mas a possibilidade do homem sendo limitada, ainda assim ele tem a possibilidade de alguma escolha. Quando a gente pensa em liberdade em termos jurídicos, a gente fica por aqui. A gente fica por aqui, né? A gente vislumbra que o homem tem determinadas escolhas e que ele pode fazer, no caso, a escolha de cumprir ou não o mandamento jurídico, a ordem jurídica. Existe apenas uma corrente filosófica que costuma dizer que o homem tem essa liberdade aqui. Eu já mencionei essa escola, que é o existencialismo. Que fala que o homem ele tem a plena liberdade e é por isso que a gente sofre tanto. Bem curioso. Algum de vocês conhece o existencialismo? De alguma maneira, leu Camus, alguma coisa assim? Eu não conheço. Tá. É uma corrente que ficou muito famosa no pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Tem essa figura marcante, né, que foi Nobel de Literatura, o Sartre, e assim, é uma teoria muito interessante, né? Para quem quer conhecer um pouco de existencialismo, eu recomendo um filme bem bonitinho, às vezes vocês já assistiram, Pequena Miss Sunshine, o nome. Alguém já assistiu esse filme? Esse filme ele é existencialista. Muitos elementos existencialistas nesse filme. Inclusive pela menção ao Camus e tudo mais. É bem legal. Bem legal mesmo. Tá bom. Vamos ver aqui. Pessoal, algumas teorias éticas aqui, eu vou passar elas rapidamente, né? Elas visam decidir questões como essas aqui. O que é o bem, né? Ou o que, a pergunta, como ela é colocada de maneira mais moderna, né? O que determina a nossa ética. Bom, o que determina como nós fazemos, ou então, na verdade, de maneira até mais precisa, o que determina nossos julgamentos morais. Então, é uma questão, pessoal, eu acredito que todos vocês aqui consideram que matar alguém é errado. Ou então julgamente reprovável. Vocês consideram isso? Sim? Sim. O que justifica esse seu julgamento, Silviane? Por que você acha que é errado? Eu acho que é errado porque é pecado, né? Contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus, né? E é contra a lei. Tirar uma vida, ninguém tem o direito de tirar uma vida. Pensa assim, né? Alguém tem outra justificativa? Professor, na minha opinião, eu acho que vai do princípio da pessoa, né? Porque você tirando a vida de outra pessoa, você está tirando as oportunidades daquela pessoa.
Tipo, você está acabando com o que ela tinha para seguir para a vida. Então, seria mesmo que tirando dessa face da terra. Então, não é justo, não é correto a gente fazer isso com a outra pessoa, né? Com outro indivíduo. Bom, assim, superficialmente, minha opinião. Isso. Algumas pessoas justificam assim, porque eu não gostaria que me matasse. Então, eu acho que é errado você matar alguém. Pode falar, Robson, manda. Eu acho o seguinte, não existe um mal maior que se possa cometer uma pessoa do que tirar a vida dela, porque é o único mal que é totalmente irreparável. Depois de feito, não existe maneira de você reparar ele, né? E você roubar a pessoa, existe como reparar. Muitos outros tipos de mal que você comete tem a possibilidade de reparar. Já tirar a vida de alguém é irreparável, você não tem como corrigir. Mas o Robson, professor, só para complementar o que o Robson falou, nesse aspecto que ele falou, e em função de, por exemplo, de policiais, ele vai tirar a vida de alguém pela sua função de trabalho, né? Eu nunca fiz uma pergunta semelhante para um policial sobre isso. Como que fica toda essa parte psicológica dele no que ele vai refletir sobre estar tirando a vida de alguém? Pode ser que no impulso do calor das emoções ali ele está se defendendo, mas posteriormente, quando coloca a consciência, né, como a gente fala, coloca a cabeça no travesseiro, será que ele vai imaginar que ele está fazendo o correto? Aí nós voltamos nessa pergunta que o senhor acabou de fazer para nós, né? É certo? O que a gente pensa? Como que é? É uma pergunta bem complexa que o senhor acabou de falar para nós. Sim, pessoal, essa é a pergunta de $1 milhão do direito, né? Bom, direito e ética, onde eles se encontram, em que medida eles podem se separar. A gente sabe que muitos mandamentos que tradicionalmente a ética corrobora, que vocês fizeram de uma maneira que me deixou muito em paz, por exemplo, matar é errado, todo mundo concordou. A gente sabe que o direito... Professor, pode falar, cara. Gostaria de dar minha humilde opinião. À vontade, pode falar. Eu acredito que o matar está errado se levarmos em consideração a religião, né, que está lá o pecado, se levarmos em consideração as leis, né, as leis criadas pelos homens que determinam que matar é errado, mas eu acredito que o matar depende do ponto de vista e da situação que está ocorrendo a situação ali. Assim, minha humilde opinião da situação. Porque, como um exemplo, até o Marcelino falou, a pessoa está no trabalho ali de policial e troca tiros com a polícia, troca tiros com algum bandido e mata essa pessoa. Ele não está deixando de ser ético, não tendo moral, ele está reagindo a uma situação. Então, eu penso que depende do ponto de vista e da situação que a pessoa ou que está ocorrendo. Não sei se você consegue me explicar. Ok, perfeitamente. Eu entendi perfeitamente o que vocês estão falando. Por que eu gosto de fazer essa pergunta quando eu estou pensando nessa questão que, da maneira como está colocada, é a questão mais importante da ética atual, né? A maneira como a gente aborda hoje em dia. Você pode entrar nessas questões que a gente acabou de discutir, pensando como os antigos pensavam, né? Falando dessa maneira aqui. Mas essa é a maneira mais atual que a gente coloca essa questão, né? Que determina os nossos julgamentos morais. A grande questão, o grande segredo de uma análise filosófica da ética, uma análise ética, é você conseguir
aplicar o mesmo critério que você usou, no caso, tudo bem, se você é uma pessoa que tá ligada à moral cristã, você tem que tentar aplicar essa moral cristã de maneira a se tornar a sua ética, de maneira a se tornar a maneira como você julga moralmente certas ações, entende? Se você considera que o direito é a sua régua, que o direito diz o que é ético, bom, você tem que ser capaz de aceitar que o direito é o que vai julgar o que é ético para você. E isso, para mim, eu considero essa parte aqui muito difícil. Primeira questão que eu pergunto sobre direito é: direito de qual país? Direito do país que você vive? Então a gente vai ter o quê? Mais de 300 tipos de éticas diferentes? Né? Porque, assim, tem países... A gente sabe agora que o Afeganistão ele foi dominado pelo Talibã de novo, e eles vão instituir um novo instrumento normativo lá, jurídico. Ô professor, até a questão no Brasil mesmo, né? Diz que é proibido matar no Brasil. Não é proibido, né? Existe uma exceção que é a pena de morte em casos de guerra, né? E se a gente falar assim, o direito brasileiro diz que não pode matar, mas existe a exceção do caso nos casos de guerra, né? Da pena de morte. Sim, eu não estou falando... Então, mas não, assim, só é questão de ética, né? Quando está em estado de guerra, a questão da ética em matar e a questão da ética não se perde a ética. Não sei se é isso. Esse é um ponto. Se você corrobora que o direito é o que determina a sua ética, vai ter um período em que você não vai estar em estado de necessidade, não vai estar em legítima defesa, e você vai ser obrigado a sair para matar outras pessoas de outro país, pessoas que você não conhece, que em tese não te fizeram mal, e as pessoas do outro lado vão estar fazendo a mesma coisa. Veja, o direito, eu considero, né, ou convenções sociais, de maneira geral, né, não precisa ser algo positivado, são, digamos, padrões, né, ou métodos de determinação dos seus julgamentos morais que são voláteis. Você está entendendo? Esse é um grande problema de fazer uma equivalência entre direito e ética do ponto de vista pessoal, subjetivo. Se você acha que o direito o que é ético para você são as convenções sociais, ou o que o direito diz que é ético, bom, em alguns momentos você vai entrar em conflito com você mesmo. Esse é o ponto. A guerra é uma grande fábrica de dilemas, né? Porque você matar pessoas que você nem conhece, né? É um grande dilema. Tem um dilema baseado nisso aí que você falou. Foi o Marcelino, né, que falou? Ou foi o Carlos? Sobre guerra foi eu. Isso, o Carlos falou. Que a gente chama precisamente de dilema de Sartre, né? Será que eu tenho que sair para matar alguém numa guerra, ou eu tenho que ficar em casa e cuidar da minha mãe? O que é o correto nesse caso? Porque o direito manda eu sair para a guerra, né? Mas o meu dever com a minha família diz que eu tenho que ficar. Bom, agora eu estou em dilema, o que é? Se você for pelo direito e tudo mais, você tem que ir pela guerra. Então, e daí tem essa questão que a gente chama de relativista, de que direito de qual lugar? De qual lugar que você está falando do direito? Entendeu? Porque o direito varia de país para país, né? Eu falei, o Afeganistão agora vai ter um direito que é muito diferente do direito brasileiro, né? Tem países que aprovam medidas que nos parecem absurdas, e aquilo é de acordo com o direito. Não é? Então, isso é complicado. O grande desafio ético nessa questão aqui é você encontrar um critério que você pode aplicar para todos os casos, entende? E você não entrar em conflitos, dilemas. E é difícil responder essa questão dessa maneira.
é muito difícil, né? As consequências, do mesmo jeito, as consequências são difíceis, né? Como um critério ético, né? Até selecionei aqui um trecho de Kant, e a gente já teve a teoria aristotélica, né? Ela fala que a busca da felicidade seria um critério ético forte, né? Aristóteles falava em eudeimonia, né? E Kant simplesmente não gostava desse tipo de abordagem, né? E ele fala aqui, ó. Mas, infelizmente, o nome desse livro é Fundamentação Metafísica dos Costumes, viu? Mas, infelizmente, o conceito de felicidade é tão indeterminado que, ainda que todo homem a queira alcançar, todo mundo quer ser feliz, né? Jamais ele pode dizer ao certo e de acordo consigo mesmo o que propriamente deseja e quer. A causa disso é que todos os elementos que pertencem ao conceito de felicidade são integralmente empíricos, isto é, têm que ser extraídos da experiência. Mesmo que para a ideia de felicidade se exija um todo absoluto, um máximo de bem-estar em meu estado presente e em todo estado futuro. Ora, é impossível que um ser, mesmo o mais inteligente e o mais poderoso, se for finito, possa fazer ideia exata do que propriamente quer. Então, se você pensa em consequências, o que o Kant está dizendo aqui? Que, bom, o nosso intelecto ele é finito, é baseado na experiência a grande maioria do tempo, principalmente para essas coisas do sentimento. E como a gente não tem certeza do que faz a gente feliz, esse critério para o Kant não serve. E a gente se depara um pouco com isso, né, na vida. Talvez você ainda não tenha mais passado por esse problema de decepções amorosas, né? Mas às vezes você está com uma pessoa e você fala, bom, eu vou ficar com essa pessoa porque ela me faz feliz. Alguns meses depois você percebe que você se enganou tremendamente, né? Se enganou tremendamente sobre o quê? Sobre as consequências do seu ato, né? Em relação àquela pessoa. E ela já não te faz feliz. Então, bom, esse critério das consequências ele pode ser enganador e te levar a tomar atitudes ou fazer julgamentos morais que não são corretos, né? Kant odiava essas coisas das consequências, das convenções sociais. Kant é tranquilamente a teoria kantiana sobre a ética kantiana talvez seja uma das mais influentes no direito, né? Então, Kant odiava esse tipo de coisa. A teoria kantiana é que a gente tem que basear nossos julgamentos morais totalmente na ideia de dever. 100%. Tem que dar um jeito de fundar toda a nossa ética na ideia de dever. Alguns chamam isso de kantismo, como ética kantiana, ou de deontologia. Deontologia, né? Kant, ele faz uma diferenciação. Tem um trecho aqui desse livro, recomendo a leitura disso aqui, viu, pessoal? Fundamentação Metafísica dos Costumes. Tem um PDF na internet, coisa mais fácil do mundo de achar, que ele fala sobre o dever de viver. Kant, ele, como era típico da sua época, né, ele condenava o suicídio, mas não pelos motivos religiosos. Ele fala aqui, ó, passemos agora a enumerar alguns deveres, segundo a divisão habitual, de que eles se fazem deveres para nós mesmo e para com os outros, em deveres perfeitos e imperfeitos. Ele fala, primeiro, uma pessoa que, por uma série de adversidades, chegou ao desespero e sente desapego à vida, mas está ainda bastante em posse da razão para indagar a si mesmo
se não será talvez contrária ao dever para consigo atentar contra a própria vida. Procuremos agora saber se a máxima de sua ação se poderia tornar em lei universal da natureza. Só uma explicação aqui, pessoal. A última coisa da nossa aula, ética kantiana é como se fosse o iPhone 15 da filosofia, muito, muito adiantado. Existem dois modos, dois tipos de deveres para a visão kantiana, que são o que ele chama, né, dever ou imperativo. Imperativo. Meu Deus. Hipotético. Hipotético. Imperativo. Categórico. Já ouviram falar disso aqui? O imperativo hipotético é o imperativo que está ligado às consequências. São ordens ou deveres ou coisas que você faz para atingir algum objetivo ou em certas condições. Entendeu? Por exemplo, o dever que você tem de, sei lá, fechar a janela quando está chovendo. Tem um objetivo prático nisso, né? Que é você não deixar a sua casa molhar. Bom, isso daí é pensar num tipo de ética, né, que tem um objetivo ou que se aplica a determinadas condições. Para Kant, o imperativo categórico é o que constitui uma ética daquele modo que eu falei para vocês. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, o imperativo categórico vale, segundo Kant, entendeu? E o imperativo categórico, importante para quem estava falando sobre a questão policial, o imperativo categórico ele não comporta exceções. Ele não tem exceções. Então, eu vou até falar uma objeção muito famosa, né? O imperativo categórico, a definição oficial dele é o imperativo, segundo Kant, né? O imperativo categórico é, portanto, único e pode ser descrito da seguinte forma: age segundo a máxima, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Então, no caso do suicida, né, que vê a sua vida por um fio, ele não tem mais motivo para viver, né? Ele questiona assim: será que eu devo me matar? O que esse suicida tem que pensar é: será que a minha ação de me matar ela pode ser universalizada? Todo mundo adotasse o que eu faço, entendeu? Será que isso é possível? É possível que eu universalize a minha ação? Veja, trata-se agora de saber se tal princípio do amor em si mesmo pode se tornar a lei universal da natureza. Mas logo se vê que uma natureza cuja lei fosse destruir a vida em virtude do mesmo sentimento, cuja determinação é suscitar a sua conservação, se contradiria a si mesmo e, portanto, não existiria como natureza. O que ele está dizendo? Ele fala assim, olha, o fundamento do universo é a existência, entendeu? Então, para qualquer coisa que está no universo, que existe, se tudo adotasse a prática de se destruir, entraria em contradição com o princípio de que tudo na natureza tem a tendência a existir. Vocês estão entendendo? Então, um dos primeiros imperativos categóricos do Kant é: se deve viver, né? Deve viver. Tem outro imperativo que futuramente ele prova da mesma maneira, né? Que é falar a verdade sempre. A verdade. Porque esse aqui tem um argumento parecido. Se a gente se comunica, né, para passar mensagens, né, para, digamos, colocar ideia na cabeça das pessoas, né?
se você mente uma vez e isso se torna um imperativo, isso destrói o fundamento da nossa comunicação. Né? Entra em contradição com a ideia de que nós falamos ou nos comunicamos para passar mensagens verdadeiras, no caso. Né? Então, para Kant, nós devemos falar a verdade, não importa a circunstância. Aí, só para contar uma história muito curiosa, tem um sujeito que é influente no Brasil, inclusive, esse cara, né? O Benjamin Constant. Ele desafiou o Kant falando o seguinte, só para terminar com esse dilema, né? Ele falou, num artigo ele fala, imagina que vou colocar em termos atuais, né? Que tem um judeu, ele está passando perto da sua casa. Você mora na Alemanha nazista. E esse judeu está passando e ele se esconde na sua casa. E ele está com muito medo, está muito magro, está fugindo de uma pessoa, está fugindo dos soldados nazistas. Né? Você ouve a batida na sua porta e realmente são esses soldados nazistas e eles estão procurando por uma pessoa que passou correndo. A pergunta do Benjamin Constant é, você falaria a verdade, seguiria o imperativo categórico de dizer a verdade, ou você mentiria para salvar a vida daquela pessoa? Essa é a questão que o Benjamin Constant coloca para o Kant. Porque o imperativo categórico, pensando aqui na questão, né, do proibido matar, ou devo falar a verdade, né, se deve viver. O imperativo categórico, ele, da maneira como Kant coloca, ele não tem exceções. Ele é um dever universal, ele deve ser adotado sempre, não importa a hipótese e não importa o objetivo, entende? Então, essa ética kantiana é tranquilamente uma das éticas, a primeira vez, talvez, na história da filosofia, que a gente tem uma ética assim, que realmente te diz certinho o que você tem que fazer, né? A ética kantiana. Então, enfim, o que eu quis dar para vocês aqui, pessoal, foi um mega panorama dos 3 principais campos da filosofia. Metafísica, epistemologia, eu acho que a gente avançou demais até, e um pouco de ética aqui, que foi só um gostinho que eu passei para vocês, tentei aqui fazer o meu melhor aqui no pouco tempo que a gente tem, e é isso. Vocês têm alguma questão? Não, tô tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Perfeito, pessoal. Essa aula é um pouco difícil, se vocês não entenderam tudo, não tem problema. É só para despertar a curiosidade mesmo de vocês para o tema filosófico. Você, eventualmente, só para citar um exemplo, né? Esse livro aqui, A Fundamentação Metafísica dos Costumes, ele é um livro influente no direito. Quando eu fiz a minha seleção para o mestrado, eu tive que ler esse livro aqui. É um livro cobrado, né? Tá certo que era filosofia do direito, né? Mas ele é cobrado com uma boa frequência, e Kant, com a grande influência que teve no Hans Kelsen, né? Ele é um filósofo super importante. Assim. Se vocês me perguntassem assim, professor, indica um filósofo para você, para eu estudar, porque eu não vou estudar outro, eu não tenho tempo, não tenho paciência, indica um. Eu diria para estudar o Kant. Aí falar, só tem um livro, professor, também só vou ler um autor e só vou ler um livro desse autor. Tudo bem, pega a Crítica da Razão Pura do Kant, que ali tem filosofia para a vida toda, né? Tem até quando eu entrei na filosofia, né, eu já era como vocês, eu era do direito, eu formado em direito, né? Aí eu peguei uma aula, um semestre todinho, minha epistemologia, né? E a gente leu durante um semestre, 2 vezes por semana a aula, a gente leu a introdução, o prefácio e uma parte da introdução da Crítica da Razão Pura, em 6 meses de aula.
Então, eu falo assim, tem muito conteúdo. Kant é realmente um marco na filosofia, né? Talvez o filósofo mais influente de todos os tempos. Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigado pela participação, como sempre, todo mundo aqui de parabéns, essa turma é excepcional. Obrigado, viu, pessoal? Valeu, professor. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Bom descanso para vocês. Valeu. Obrigado.